paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Aqui, irmãos, nesta oportunidade com mais um assunto pertinente, vamos dizer assim. Como sempre, né? Perguntas. Será que no céu teremos que ter bons modos? Uma pergunta. Se eu não consigo respeitar as pessoas nessa terra, como é que eu vou respeitá-las no céu? Então, irmãos, vamos aprender e nos preparar. Tema de hoje, o respeito. O respeito. Vamos à palavra de Deus, a Bíblia. Vamos abrir aqui, irmãos, em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, para a nossa reflexão. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Também outra versão, tá bom? Glória a Deus. Até aqui. Provérbios 16, 24. Respeito. Respeito. Respeito é bom e eu gosto. Tem um ditado, né? Você gosta de ser respeitado ou respeitada? Mas você respeita as outras pessoas? Pior que isso. Você respeita as pessoas que você tem interesse em respeitar? Ou talvez você respeite aquele ou aquela que julga merecer o seu respeito? É como eu disse aqui, né, irmãos, o ditado, será que você já ouviu? Respeito é bom e eu gosto. Então, o respeito pelo outro, irmãos, é a base do cristianismo. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, através do amor, Ele demonstrou como podemos amar, não somente através de palavras, mas sim principalmente através das nossas atitudes uns para com os outros. Interessante, para não dizer lamentável, é o grau de desrespeito e a falta de educação de alguns. Não por conta de a pessoa não ter sido educada pelos pais ou os responsáveis, mas pelo fato de tais pessoas, por livre e espontânea vontade, serem e agirem de forma desrespeitosa e mal educada. Como diz o outro, mal educado. Também não me refiro à educação em relação à escolaridade. Também não. Porque muitos formados em universidades que mais parecem bichos do mato. E outros que não tiveram oportunidade de estudar, que porém são essencialmente educadas e respeitosas, porque está dentro dela, é a essência dela. Mas afinal, o que é respeito? O que é respeito, respeitar? Respeito, irmãos, é um comportamento onde existem limites de amor e carinho, onde predomina o domínio próprio em atitudes e palavras capazes de estabelecer padrões de conduta adequadas a um cristão que se julga verdadeiro. É determinante, irmãos, e muito importante que nós entendamos que a nossa língua é a entrada de bênção e de maldição para a nossa vida no geral. Casamento, lar, trabalho, vida social. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo 1, 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1, 13. Tá vendo, irmãos? O amor que há em Cristo. Louvado seja Deus. Exemplos, irmãos, de palavras que não
expressam respeito ao próximo, seja ele quem for. Alguns exemplos: você não serve pra nada, seu burro, não queria falar, né, irmão, mas seu ignorante, seu isso, sua aquilo. Palavras que não expressam respeito, irmãos. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios 5, 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem tolice, nem zombaria, e não convém antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro, avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não é, né, irmãos? Palavras vãs ou chocarrices, brincadeiras, irmãos, com os defeitos dos outros, coisas inconvenientes. Louvado seja Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer aqui em Efésios capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Brincadeiras de mau gosto. É o tal do bullying, né? Você já ouviu falar? Muitas vezes nem precisamos de palavras para ferir o nosso próximo. Muitas vezes é necessário apenas expressões de desaprovação, tipo, ou aquela assim, né? Francamente, né, irmão? A sabedoria do homem faz reduzir o rosto e muda a dureza de sua face. Eclesiastes 8:1. Então, irmãos, através de expressões, podemos expor o nosso próximo ao ridículo, ou até mesmo humilhá-lo na frente das outras pessoas. Você acha que isso é falta de respeito ou é respeito para com o próximo? Expressões. Cuidado que não são apenas palavras. As atitudes são o último estágio da falta de respeito, como, por exemplo, deixar falar sozinho, tapas, agressões físicas, empurrões e beliscões, entre muitos outros. Completa falta de respeito. E a violência, irmãos, está no coração do perverso. O homem que não conhece a Deus, que está em Provérbio 13, versículo 2. Não conhece Deus. Muito que diz que conhece a Deus, mas não conhece, não, é mentira. O fato também são gritos e descontrole emocional. Pessoas que não têm controle emocional. A Bíblia chama de descontrole emocional, ou descontrole emocional, de loucura, porque o Espírito Santo ele traz domínio próprio como modelo de vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido no caminho. Provérbio 5:23. O descontrole emocional, irmãos, não é uma característica do amor, não, negativo, do amor verdadeiro, e sim da paixão carnal. Louvado seja Deus. Paixão carnal. Assim, pois, não durmamos como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Em nossa sociedade, irmãos, e também em nossas igrejas, na verdade é a igreja de Cristo, mas na igreja que frequentamos, somos orientados a respeitar autoridades, seja ela civil, militar ou até mesmo eclesiástica. Porém, mais uma vez, o que é respeito? O que significa respeito propriamente dito? Em que consiste esse respeito? Ou melhor que isso, ou pior, não sei o que você vai achar. Quem deve ser respeitado? São esses pontos, irmãos, que entenderemos melhor nesta reflexão. Mais uma vez a mesma pergunta, já deve ser a terceira vez. O que é respeito? Respeito, irmão, não é medo. Respeito não é temor ou imposição. É a capacidade de ver a pessoa tal como ela é, ter o conhecimento da pessoa. Desta forma, quando alguém exige respeito, na prática ela está pedindo para ser reconhecida, para ser valorizada e posta em situação de destaque. Destaque e importância.
Só que essas coisas, irmãos, não podem ser impostas. Não pode ser imposta. Ela tem que ser conquistada. Como diz o outro ditado popular. Respeito, ele não se impõe. Ele se conquista. Conquiste respeito. Vejamos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Cadê Jesus? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele era o Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E este homem, herói valoroso, porém leproso. Tá vendo, irmãos? A pessoa pode até ter um cargo elevado aqui. O respeito, ela vem pelo que a pessoa faz. E este é o caso de Naamã, que adquiriu isso através de suas ações e caráter. Você entendeu? Em que consiste esse respeito? O respeito consiste em ser bom e não compactuar com o mal. Veja lá a história de Jó. Todos reconheciam a sua idoneidade, sabendo que ele não agradaria a qualquer ato ilícito ou imoral, calando-se tendo uma postura mais moral ante a pessoa. Louvado seja Deus. Hoje, irmãos, hoje em dia, é raro. É muito raro alguém interromper uma conversa profana. Só em respeito à pessoa de algum religioso. E olhe lá. Porque hoje em dia, até isso se perdeu um pouco o respeito. Isso mostra que a fé representada pela igreja não é mais tanto quanto era antigamente quanto ao respeito. Quem deve ser respeitado? Uma pergunta meio contraditória. Quem deve ser respeitado? A palavra de Deus diz: até quando julgareis injustamente e terei respeito às pessoas dos ímpios? Salmo 82, verso 2. O problema, irmãos, é que tem se confundido respeito com posição social. Preste muita atenção. Posição hierárquica e com cerimonialismo da bajulação, que nós conhecemos como puxa-saquismo. Tem se dado valor demasiado ao status em detrimento à pessoa, vendo-se frequentemente, muito frequentemente, líderes religiosos sendo bajulados constantemente, só pelo cargo que ele ocupa. Verdade, você sabe disso? Bispos, pastores, apóstolos, querubim, serafim, quarta pessoa da Trindade, né? Diferentemente do que Cristo ensinou, que é a humildade. O respeito, segundo a Bíblia, irmãos, é conseguido pelo serviço e não por ser servido ou de posição de destaque. Nada disso. Vejamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, irmãos. No período que o Senhor estava na terra, não era diferente de hoje a natureza humana. Mesma coisa. Muitos buscavam prestígio, muitos buscavam status social através de bens e posições de autoridade. Mudamos só para a modernidade, porque a busca desenfreada por bens de consumo e riquezas, prosperidade econômica é a mesma coisa. Só mudou a época, o ano e algumas coisas tecnológicas que nós temos hoje. E a forma mais rápida de ter esses benefícios sociais e políticos é estar com pessoas de poder, sendo a maneira mais fácil a bajulação às autoridades, que eu acho simplesmente ridículo. Sendo assim, é criado um círculo vicioso. Quem é importante é bajulado. Se a pessoa é bajulada, ela é importante. O Senhor Jesus, ele não seguiu esse padrão.
que aliás ele contrariou as autoridades da época, tanto políticas quanto religiosas, e até mesmo o popularismo que ele desfrutou no início do seu ministério. Louvado seja Deus. Veja lá, irmãos, em Lucas, capítulo 13, 31. Lucas 13, 31. Evangelho, Lucas 13, 31. Louvado seja Deus. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Tá vendo, irmãos? Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32, onde o Senhor Jesus Cristo chamou aqui Herodes de raposa. Tá vendo, irmãos? Ele não bajulou ninguém, não. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não considerou a autoridade mundana de Herodes, equivalendo-se hoje a políticos e autoridades corruptos que se usam de sua posição para cometer o ilícito, tendo poder como cobertura para não serem incriminados. O Senhor Jesus Cristo, igualmente a João Batista, ele denuncia o erro dos poderosos. Ele não fica com bajulação e nem passando a mão na cabeça de quem está errado, viu? Pois é, os religiosos da época têm a mesma postura dos de hoje. Claro que não são todos, né, irmãos? Calma lá. Mas não se enganem. Muda-se o tempo, mas a natureza das coisas permanece a mesma. Mesma coisa praticamente. O questionamento da época era o mesmo. Não se deve falar mal das autoridades religiosas. Respeitar o ungido. Obedecer cegamente. Obedecer cegamente. Porém, não é o que o Senhor Jesus Cristo demonstra. Ele é duro, e até mais duro com os religiosos, porque eles estão usando o nome de Deus em vão. Pois é, não foi à toa que o Senhor se encoleriza ao ver os vendedores no templo, e por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Você lembra, né? Eles se enganaram, acharam que o seu Jesus é aquele bonzinho. É o Jesus bonzinho que estão pregando hoje em dia. Jesus bonzão. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? João 6, 66, 67. A necessidade de alguns, irmãos, em serem populares, em lotarem as igrejas, faz com que o caráter moral e pessoal se afrouxe. É isso aí. Essas pessoas se tornam como artistas, demonstrando e falando o que as pessoas querem ouvir, verdadeiros personagens. Mas vemos que o Senhor Jesus Cristo, em nome da verdade, ele recusa esse popularismo. A verdade é inegociável, inegociável. Mesmo em um período onde a multidão o seguindo seria uma boa segurança e prestígio, mas ele renunciou tudo isso aí. Louvado seja Deus. Então, irmãos, com as pregações de submissão e obediência total às autoridades, principalmente às eclesiásticas das igrejas, temos perdido muito do nosso senso de distinção entre o certo e o errado. Apoiamos tal líder simplesmente porque ele é líder e não pelas ações dele. Muitas vezes porque a gente não tem coragem de falar: você está errado, não é porque você é líder que eu vou parar apoiar o seu erro, não. Agimos partidariamente como torcedores de time de futebol, que não se importa o quanto o time esteja mal ou bom. Louvado seja Deus, o que importa é que ganhe, que ele é o melhor e pronto, acabou. Mas a vida não é assim, não, porque Deus é justo e não considera a aparência. Ele julga pela verdade. Deus julga pela verdade. Assim, precisamos diferenciar entre honrar a pessoa
e respeitá-la. Porque a honra é obrigação, mas o respeito é conquista. Respeito é conquista, irmão. Daí, cada um o que lhe é dado devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Louvado seja Deus. Daí, né, irmãos? O respeito. O respeito é bom e eu gosto. Como tem sido a sua vida hoje em dia? Palavras de respeito, que hoje em dia não se usam mais, muito difícil. Para mim, que sou de igreja, sou um pastor e frequento também igreja, a gente costuma dar a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Sabe o que significa isso? É um cumprimento. Porque o crente não chega num lugar dando boa noite ou bom dia. A gente chega, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe. Não é igual pessoas escrevem lá no zap. Paz. Se fosse uma fofoca, escrevia o livro todinho no zap. Quando é para falar de Deus, paz. Aí eu falo, paz de quem? Lá em Jeremias está escrito. Eles dizem paz, paz onde não há paz, pelo contrário, há guerra. Você pede licença quando você vai entrar no lugar? Isso é uma forma de respeito. Você, quando o caixa do mercado te dá o troco, você fala muito obrigado, Deus te abençoe? Ou você pega, toma da mão, quase arranca a mão da caixa, da moça, do moço, e mal olha na cara da pessoa como se a pessoa não existisse? Palavras e gestos que às vezes pode ferir o seu próximo. E é uma pura demonstração de desrespeito, irmão. Você pede com licença? Com licença. Você, homem, você abre a porta do carro para sua esposa entrar? Quando você vai entrar no elevador e tem uma pessoa, você já vai entrando na frente e deixa que a porta bate na face da pessoa? São alguns detalhes, né, irmãos, que para nós cristãos tem que fazer, tem que ser obrigação nossa. Você não estamos fazendo nada demais nesse caso. É obrigação nossa. Aliás, é obrigação de todo cidadão. Só que infelizmente no meio a qual eu estou inserido, é lamentável, irmãos, quanto tem pessoas desrespeitosas. Pessoas que parecem que tratam as outras pessoas como se elas não existissem. É igual uma missionária. Ela diz que tem pessoas que tratam ela como se fosse transparente. Não, irmãos. É que o ser humano é assim mesmo. Parece que quanto mais conhecimento ele tem, mais o contrário do conhecimento ele faz. O ser humano é assim. Quando o Senhor Jesus Cristo manda ele fazer uma coisa, nós vamos lá e fazemos outra coisa totalmente diferente. Quando eu falo, não pegue esta harpa aqui, a pessoa só vai esperar eu virar as costas para pegar. Parece uma praga, né, irmão? Mas por que a gente age assim? E quando Deus fala, não faça isso, não faça, sai da idolatria, sai da tal, sai disso, sai daquilo. Não vou sair, a vida é minha, eu faço o que eu querer. Porque não é nem o que quiser, eu faço o que eu querer. Faz o que você querer, faz o que você quiser, faz o que você quiser. A pessoa mostra uma falta de respeito com o próprio Deus. Aí eu fico inseguro de querer pedir respeito para mim, porque pessoas não respeitam nem Deus. Vai respeitar um comedor de arroz e feijão? Pessoas que não respeitam a mãe dentro de casa. Lamentável, né, irmãos? Não respeitar a própria mãe, irmão. Meu Deus do céu, né? Eu não vou nem falar para que essa pessoa não precisa estar dentro de uma igreja. Ela precisa tomar um chá. O matinho que tem ali, chama vergonha. Tem sobrenome na cara. Você tomar esse chá aí para aprender a respeitar. Não respeita a mãe, não respeita o pai. Respeita ninguém, só respeita na conveniência. Significa o que é conveniente. Eu vou respeitar o pastor porque ele é pastor. Vou respeitar o rico porque ele é rico e eu posso ganhar alguma coisa com isso. Vou respeitar o fulano que está numa posição boa. Quem sabe eu consigo tirar uma casquinha. Não, mas eu não vou respeitar o morador de rua, não. Imagina.
fedido, cabeludo. Não, vou respeitar ele não. Vou nem olhar, ele nem existe pra mim. Não, os irmãozinhos da casa de recuperação, não merecem o meu respeito. São só exemplos aqui, irmãos. Não pense, não vai editar o vídeo e falar que eu tô afirmando isso aqui não, viu? Deus, graças a Deus, Deus tá vendo tudo. Pois é, eu fico bem esperto com Satanás, que usa as pessoas por aí. Por aí, né, irmãos? Essa é a verdade. Respeito. Mãe quer o respeito do filho. A palavra de Deus diz: não irriteis os filhos. Pais, filhos, não irriteis seus pais. Esposa, não irriteis seus maridos. Marido, não irriteis suas esposas. Mas é uma falta de respeito completa. Tem casas e lares que é uma verdadeira bagunça. É mulher que fala mais alto que o marido. Virou moda hoje em dia. As esposas aí que estiver ouvindo e for dessa forma, não adianta ficar com raiva de mim não. É necessário nascer de novo. É mulher que a última palavra é dela, não respeita o marido. É marido que não respeita a mulher, quer ser respeitado. É patrão que só porque é patrão quer pisar na cabeça dos funcionários. É pastor que só porque tem a carteirinha, e olhe lá se tiver, viu? Aí quer mandar, pintar e bordar e tosquear a lã das ovelhas só por causa do cargo. E quer ser respeitadíssimo, né? Que o que, rapaz? Respeitar aquele, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos nessa terra e é da vontade de Deus que nos respeitemos uns aos outros. Pastor Fábio, mas a forma que você está falando aí, você não está respeitando a gente. Irmãos, aqui é uma reflexão onde muitas vezes nós precisamos ouvir algumas coisas que talvez vai confrontar nossas vidas. Eu aprendi muito ouvindo o que eu não queria ouvir há tempos atrás. Você acha que eu vim da onde? Vim de outro planeta? Você acha que eu já nasci crente, pastor? Negativo, eu aprendi. E aprendi ouvindo coisas que eu não queria ouvir nunca. Mas graças a Deus que eu ouvi. Coisas que confrontavam a minha vida, me deixavam em choque, em pânico. Coisas que momentaneamente, no primeiro momento, eu não concordava de jeito nenhum. Mas graças a Deus, Deus deu inteligência para a gente poder analisar a nossa própria vida. É como aquela palavra de 1 Coríntios, capítulo 11. Analise-se o homem, pois, a si mesmo. É só eu pegar e pôr um espelho e olhar para mim. Quer ver defeito? Olha para mim. Quer ver defeito? Olha para você. E ali eu pus o espelho na minha frente. Jesus pôs o espelho na minha frente e olhei para mim. E fui aprendendo, irmão. Fui aprendendo com as palavras de homens e mulheres usados por Deus para falar as verdades que muitas vezes eu não gostava. Mas é como o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Conhecer a verdade. Ser humilde de aceitar. E aquele velho ditado, né? Dar o braço a torcer. Não tem nada demais com isso. O provérbio diz, irmãos, que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, aí a escolha de cada um. Que possamos, irmãos, aprender verdadeiramente. Essa vida, eu não canso de dizer, essa vida terrena é um preparativo para a morada celestial. Novos céus e nova terra. Isso se nós quisermos ir para lá. Eu, por enquanto, meu alvo é Cristo. Meu alvo é a salvação. Agora, se o alvo de outras pessoas por aí é outra coisa, aí já não é problema meu. A minha função é essa, trazer a reflexão baseada na palavra. Amém? Se for o seu caso, irmão, reveja seus conceitos. Peça para Deus, irmão, busca a santificação. Sem santidade, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se for o seu caso, busque a santificação. Não é ser santo, nossa, como fulano é santo, meu Deus, ele não erra, não peca. Todos somos pecadores. Buscar a santificação é você melhorar a cada dia. É você corrigir os seus erros diariamente. O que você errou ontem, você não erra hoje.
muito menos amanhã. Isso é buscar a santificação. E crescer, irmãos. Crescer, evoluir. Não é voltar para trás. É evoluir, é evolução espiritual, mental, na inteligência, na sabedoria. É você crescer à altura, à estatura do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para assim, irmãos, de alguma forma possamos aí alcançar e conquistar um grande troféu, que é a salvação eterna. Amém? Espero que tenha um bom proveito para a tua vida esta mensagem. Tá bom? E Deus te abençoe, irmão. Minha irmã, e Deus te abençoe, tá? Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe.